como... todas as vezes que eu vou falar, em todos os lugares que eu falei, eu sempre faço esse agradecimento. E algumas dessas tarefas, elas surgem na sala de aula também. Eu dou aula no curso de Arquitetura e Urbanismo, dou aula de História da Arte, de História da Arquitetura, e evidentemente que o patrimônio religioso brasileiro é um dos centros da preocupação dos meus alunos, dos meus estudantes, e a gente faz visita guiada, a gente leva os alunos e tudo mais, e sempre, 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 essa questão da gratidão aparece, viu, Elias, você que vai ser sacerdote, uma das funções do sacerdote, das múltiplas funções de um sacerdote, é receber a professora Paula e seus alunos. E aí eu estou falando aqui, nós temos um sacerdote da Diocese de Petrópolis. Em novembro, nós estávamos em Petrópolis, eu levei os alunos na Catedral de Petrópolis, e as pessoas de Petrópolis foram amabilíssimas, enfim, eu não tenho palavras para descrever. Dito tudo isto, o que eu quero dizer para vocês vou tentar ser a mais breve possível para não cansá-los. Eu trago mais perguntas do que respostas. Essa pesquisa é uma pesquisa que está em andamento, ela não está encerrada. É uma pesquisa feita no arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo. Um dos interlocutores é Jair Mongeli, outros interlocutores são os meus alunos da Unesp de Prudente. Tenho também como interlocutores pessoas, muitos agentes que estão ligados à Catedral da Sé, a comunidade, os sacerdotes, mas também fiéis, enfim, é muita gente que conversa. E porque essa pesquisa ela surgiu justamente do desejo de nós entendermos um pouco mais os processos construtivos da nossa Sé. De nós sairmos um pouco de uma visão mais generalista e passarmos a acompanhar com mais precisão. E isso a Karen citou, a tese da Karen, é verdade, já tem tese defendida na Escola Politécnica da USP sobre questões da conservação. Essas questões elas apareceram no último restauro, que foi encerrado em 2014, mas ainda faltavam algumas perguntas e respostas, e foi a partir disso que eu comecei a consultar o arquivo da Cúria. Então, aqui está a foto da nossa Sé. Eu não preciso apresentá-la para vocês, porque, enfim, isso é uma coisa boa quando a gente estuda a Sé, viu, Karen? É que ela se apresenta por ela própria, a importância dela está, todos sabemos que é o nosso coração, é o coração da nossa arquidiocese, e é o coração de muitas coisas. E ela e do ponto de vista, então, da história da arquitetura e de como eu me apresentei, eu fui para o arquivo da Cúria, o canteiro mãe, a mãe dos canteiros, quer dizer, é desse canteiro que outros canteiros surgirão. Isso é uma coisa que a gente precisa pensar bastante, porque, por exemplo, a Catedral de Santa Ana, da cidade de Botucatu, sede da arquidiocese, onde está Presidente Prudente, a cidade onde eu dou aula na Unesp, a Catedral de Santa Ana é um canteiro irmão da Catedral da Sé de São Paulo. Então, pela documentação, a gente percebe a circulação de artífices e de pessoas de um canteiro para o outro. Isso também a gente precisa levar em consideração. Então, quando eu comecei a minha pesquisa no arquivo da Cúria, eu queria entender um pouco como funcionou o canteiro, como esse canteiro se articulou a outros canteiros e como certos processos construtivos ocorreram. Tá? Então, essas eram as minhas preocupações mais gerais. É evidente que a massa documental é muito grande, então você tem documentação manuscrita, documentação impressa, você tem documentação iconográfica, pastas de fotografia. O canteiro ele foi fotografado desde o início até o final, passando pela documentação dos restauros, das reformas, restauros e tudo mais. Então, é evidente que quando eu comecei a fazer as pesquisas, eu sabia que eu não iria abarcar
a totalidade da documentação, não é isso, ninguém, nem se tivesse uma equipe, 15 pessoas lendo separado a documentação, porque é muita coisa, mas algumas, vamos dizer, eu tinha como preocupação, por exemplo, descobrir o nome de certos artífices e artesãos, descobrir certas datas, descobrir como as pedras chegaram no canteiro, porque isso é um problema, um dos problemas técnicos, né? Então, uma linha de trem teve que ser trazida até a praça, a pedreira, que pedreira que foi e tudo mais, quem que cortou as pedras, quem que ficou no canteiro recebendo essas pedras, enfim. Temos, então, essas questões. Mas o que eu queria dizer é que quando, então, mais um pouquinho da nossa Sé, aqui, essa foto eu tirei do prédio nosso da Unesp, que está na Praça da Sé, uma das nossas sedes, né, aqui do outro lado, a importância política, cultural dela, em vários momentos, no comício da direta já. E a Karen falou que é verdade, o sonho de Dom Duarte é que a Sé fosse vista de todos os lugares de São Paulo. Evidentemente que São Paulo não deixa, ela não deixa nós vermos a nossa Sé, mas enfim, não foi culpa de Dom Duarte, fazendo aqui a defesa de Dom Duarte, mas assim, enfim, as coisas aconteceram, né, de um jeito aqui do drone, ela dentro, essas são fotos dos meus estudantes. Também comecei a pesquisar a Sé de São Paulo, porque os meus estudantes amam a Sé de São Paulo. Isso é uma coisa interessante. Muitos deles, quando a gente vai, todo ano leva a turma para São Paulo, turma do segundo ano, e a Sé é um dos momentos altos, assim, para muitos estudantes que são do interior de São Paulo, que não conhecem a nossa capital, conhecer a Sé é um momento alto aí da viagem, né? Aqui a cúpula nossa, os vitrais, a Karen falou, nossa, teria tanta coisa para falar. E aí você tem, a documentação tem lá os recibos, né? Quem fez o quê, os lustres, o órgão, quem doa o quê, enfim. Uma breve cronologia, eu não queria estender, mas aqui uma parte da documentação impressa, então, lá no arquivo da Cúria. O Jair sabe muito bem, a professora chega às 5h30 da manhã, na rodoviária da Barra Funda, trabalhou, geralmente chega de quinta a sexta-feira, trabalhou em Presidente Prudente, pegou o ônibus a noite inteira, desce lá na Barra Funda, corre, pega o metrô, vai ver os afiliados lá na Praça da República, porque tem os dois bochechudinhos agora que ficam esperando a Dinda chegar, e aí, depois de muito aperto na Letícia Afilhadinha, pega o ônibus, o trólebus elétrico Ipiranga, para roubar um pouquinho do café do Jair e conversar com ele sobre a documentação. Todas as vezes tem coisas novas, todas as vezes tem até alguns enroscos de data e tudo mais. Tem a monografia, tem coisas que Dom Duarte deixou sobre a construção da Sé. E as suas reflexões, os seus pensamentos. E por que da decisão de construir a Sé? Então, e por que do partido neogótico, né? Por que da escolha desse partido? E é evidente que essa decisão, a Karen falou bastante, isso aparece nos escritos dele, né? Ele sabia que demolir a Sé era algo difícil. Não foi uma decisão fácil para ele, não, Karen. Por mais que a gente, às vezes, pense em Dom Duarte como um agente desse progresso, da São Paulo, do café e tudo mais, mas temos aí muitas dúvidas do arcebispo, nosso primeiro arcebispo, né? E ele, às vezes, aparece como um dos interlocutores também, porque eu estou pesquisando sobre essa decisão dele em cima de um dos móveis dele. Essa mesa, né, do arquivo da Cúria, foi ele é o responsável. Então, vocês vejam que os arquivos eclesiásticos, eles têm essa beleza também, porque às vezes você está pesquisando sobre o objeto dentro do próprio objeto, né? Você está falando, às vezes, com pessoas que criaram aqueles espaços onde você está. Isso também dá o que pensar.
E sobre a documentação arquitetônica, a Karen também já falou, o Herói, que é esse arquiteto alemão que vem de tão longe que não vê a obra concluída. Aliás, Dom Duarte também não verá. Isso é outra coisa que é muito comovente na documentação da Sé, quando eu vou pesquisar, porque muitas vezes eu vejo assinaturas, recibos de pessoas que se dedicaram um período à construção, mas que não verão o templo pronto. Eu acho que isso também é muito emocionante para quem trabalha com arquivo eclesiástico, né? São pessoas que doaram do seu tempo e da sua energia para a constituição de objetos que não verão, nos séculos seguintes verão. E aí são muitas as vozes, são muitas as pessoas que estiveram nesse canteiro. E tem, então, nos livros manuscritos, porque aí tem a questão, os livros manuscritos da Sé de São Paulo, você tem a primeira Sé, a segunda Sé, e essa seria a terceira Sé, Karen. Parece que, segundo algumas pesquisas do pessoal do Museu Arqueológico, do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, do MAI da USP, a primeira capela, ela estaria em um outro lugar na praça, a segunda, que você mostrou na foto, as fotos que aparecem na foto do Militão e do Marco Ferré, ela seria a segunda Sé, e essa seria a terceira Sé de São Paulo. Tem uma discussão sobre onde seria, se essa primeira capela estaria no lugar da segunda, enfim. Não se chegou ainda a uma conclusão, mas, de qualquer forma, nesses livros, então, a questão da demolição da Sé em 1911, ela é muito candente, ela daria um livro só sobre a questão da demolição da Sé. E também daria um livro só a questão da discussão do projeto do Max Heller. Esse projeto ele foi muito discutido. Por que desse partido, do Partido Neogótico? E Dom Duarte escreve uma justificativa sobre a escolha dele, desse partido, e uma das justificativas é que a devoção mariana, porque a catedral ela é dedicada à Nossa Senhora da Assunção, então, para as devoções marianas, esse partido é um partido considerado apropriado. Então, eu acho que aqui a gente também tem que pensar nesse neogótico, no gótico de estação no Brasil, ligado às devoções marianas, a importância das devoções marianas para nós aqui, para a igreja brasileira. Aqui as fotos a Karen já mostrou. Mas sobre o canteiro, então. Quais são os nomes que apareceram para mim? Nicola Montefusco, ele é o chefe dos mestres da cantaria. Então, essa pedreira, ela é encontrada em Ribeirão Pires, Nicola Montefusco vai até lá e ele começa a cortar, mandar numerar as pedras para elas serem montadas no canteiro. Então, tem uma documentação relativa sobre a compra dessa pedreira, a doação de recursos para a cantaria, isso demorou bastante. A Karen também já disse, né? Você teve Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, você tem Revolução de 32, você tem várias coisas aí que vão acontecendo, que vão impossibilitando por longos períodos o canteiro de continuar, e as fotos do canteiro são muito emocionantes para nós, porque elas mostram quem fez, né? Quem estava lá em vários momentos, até fotos engraçadas, eles aqui na Rosácea, no centro da Rosácea, e periodicamente o canteiro da Sé aparece na imprensa. Então isso também toma um pouco do meu tempo, eu pego as datas lá na documentação, nos livros, manuscritos, como eu falei, e nos que Dom Duarte deixou, e tal, e eu vou encaixando nas coisas na imprensa. A Karen também já citou, tem muita coisa na Biblioteca Nacional, também do Arquivo do Estado de São Paulo, que está online, a gente não precisa se deslocar até esses lugares para ver. Essa é uma reportagem que saiu na revista Cigar, em 19 de janeiro de 16, e essa reportagem ela foi feita para conseguir fundos para o canteiro. E aqui eu gostaria também de salientar que muito da documentação é a documentação da contabilidade de um canteiro que é patrocinado por doações. Então, Dom Duarte, ele
toma a decisão, depois de alguns meses de discussão e debate, e ele precisa, então, fazer uma comissão de notáveis, de pessoas da cidade, que vão se comprometer a doar dinheiro para este canteiro. E o que é muito emocionante para nós é que esse canteiro, então, ele é feito na base da doação. A nossa Catedral da Sé, ela foi feita por doações. É muito... E aí também a gente explica por quê. E os meus alunos sempre perguntam isso, né? Professor, um canteiro desse tamanho feito na doação. Pois é. E é por isso o amor da população de São Paulo pela sua Sé. Tá? Aparece, tem cartas de pessoas que estão doando dinheiro, doando tempo de serviço, doando refeições para o canteiro, doando... você tem não só doação de dinheiro, vamos dizer assim, mas você também tem doação de recursos, de andaimes, de instrumentos, de tempo de serviço, pedreiros que doam tempo de serviço para a catedral. Periodicamente se fazem, então, campanhas de arrecadação de fundos, seja um doador da catedral, inclusive na década de 40, mais para o final do canteiro, tem um bottom, tem toda uma linguagem visual que foi feita para que a pessoa pudesse participar desse processo. E aí, mais para o finalzinho, eu lembro que foi uma das últimas coisas que eu achei, uma das últimas vezes que eu fui ao arquivo, que eu fiquei muito emocionada, porque eu descobri que o piso da catedral foi doação das crianças da rede pública da cidade de São Paulo. As crianças das escolas fizeram uma campanha de arrecadação para que o piso fosse pago. Então, tem foto das crianças, algumas crianças levando essa doação, né, simbolicamente. Também eu fiquei muito emocionada quando eu descobri o nome da relação dos doadores dos sinos. Do carrilhão tem lá o nome das pessoas, enfim. Então, isso são momentos que a gente encontra e que se fala, nossa, que coisa bonita, né? As pessoas doaram, as pessoas acreditaram naquele processo. Eu vou pular essa parte aqui, que seria uma consideração sobre o neogótico no Brasil. Aqui só para as pessoas aí do Rio, do estado do Rio, olha só quem está aqui, né? Nossa Catedral de São Pedro de Alcântara é um momento importante do neogótico no Brasil. Eu começo falando lá da primeira, que seria do Santuário do Caraça, mas só deixando aí para vocês um carinho aí para vocês do estado do Rio, como a Catedral de São Pedro de Alcântara é linda, né? Parece um sonho. Meus alunos choraram tanto quando viram. Padre Carlos, aí da Diocese de Petrópolis, pode ficar tranquilo, porque, aliás, as igrejas do Rio também causam sensação, né? Eu levei uma turma para o Rio, a Candelária o momento, Candelária, gente, não tem o que fazer. Mas, enfim, é o estado do Rio, gente. Patrimônio religioso do estado do Rio é importante, né? Catedral, tá. Então, aqui, os trabalhadores, né? Para a gente terminar. Esses trabalhadores do Canteiro da Sé, eles estão em vários lugares também na cidade de São Paulo. Tem uma foto de uma equipe de trabalhadores do Teatro Municipal. Alguns nomes a gente já reconhece e vão circular. A Karen citou da Concatedral Nossa, que é Nossa Senhora Ifigênia, Ifigênia, Santa Ifigênia, né? O que acontece ali? Muita gente que vai trabalhar na Santa Ifigênia vai trabalhar na Sé também. Né? Você tem um paralelo, assim como você tem gente que vai trabalhar na Consolação, vai trabalhar na Sé, enfim. Aqui as fotos, essa foto acho que a Karen mostrou, é um dos altares da nossa antiga Sé. Essa foto foi feita pelo Aurélio Beccherini antes da demolição. E a Karen falou também, Karen, há a decisão da demolição, mas há também a decisão da guarda da memória da antiga Sé. Então, o Dom Duarte, foi ali que surge a ideia para ele do Arquivo da Cúria, né? Aqui da demolição, a Karen já mostrou, questão da taipa, a praça já vazia, enfim, eu vou... E aqui, eu só queria mostrar a sequência de fotos, porque essa sequência ela é bem bonita. É a Sé subindo. As fotos do canteiro impressionam muito pelo tamanho do canteiro, mas também pela complexidade das tarefas que eram realizadas ali.
um dos nossos mestres canteiros. A cúpula da cripta. Vai subindo, vai subindo. Muitas dificuldades técnicas, muitas festas para arrecadar dinheiro. Essa festa aqui foi uma festa engraçada, porque eles fizeram para... Era uma comemoração para esse aviador, ter um avião lá de madeira na frente. Mas também era... Tudo é para arrecadar fundo. Para a obra. Para a obra, volta a obra, para a obra, volta a obra. O Jair, até eu, a gente tem uma piada interna, porque eu estou lendo a documentação, eu falei, Jair, o canteiro parou. Parou de novo, para por meses, para 2 anos, dificuldade, manda carta. Aí tem a própria, é o canteiro no coração de São Paulo, gente. A Praça da Sé sendo a Praça da Sé. A vocação da Praça da Sé é a Praça da Sé, ou seja, é o sinônimo de gente, ônibus, carro, enfim, né? A cidade ela vai ao redor. E as fotos do canteiro são bem impressionantes, né? A pasta de fotos sempre impressiona a gente, assim. Os registros fotográficos. Que eles já estão levantando um pouco a cúpula. A Sé, de novo, sendo construída. Sempre Sé sendo construída. E aí a gente vê, a gente pensa que teve gente que viveu a vida e viu só a Sé sendo construída, né? Se ela começa a ser construída em 1911 e ela é inaugurada solenemente em 1954, inacabada, muitos fiéis não conseguiram ver a Sé. Lembrando você, a Karen não falou, mas ela foi acabada oficialmente só em 2012, quando o último pináculo foi colocado na última torre. Então, oficialmente, ela ficou 100 anos em construção. Aqui a cúpula também deu o que falar, primeira vez que eles tentam construir não dá certo, tem que refazer. E aqui, finalmente, então, a foto, né? Entrei. Incrível, as fotos são incríveis, gente. As fotos são incríveis. Tem que desligar o microfone, Jair. Jair entrou na sala, Paulo. O Jair entrou na sala? Entrou. Ah, Jair. Pronto. Eu ia falar Já mal de você, desligou o microfone. entrou. Eu ia falar mal dele, ele entrou. Tô brincando. Tem toda a parte a respeito da discussão de quando que a Sé seria entregue ao povo paulistano. Porque ela estava inacabada. As torres estavam inacabadas. E o que aconteceu? Em 1954, seria o 4º centenário da cidade, você tinha uma série de festividades, né? Inclusive a cidade ganhou de presente o Parque do Ibirapuera, o monumento às bandeiras de Vitor Brecheret. Então a cidade ganhou vários presentes, vamos dizer assim. Só que a impressão que dá quando você lê na imprensa é que ninguém estava nem aí para o Parque do Ibirapuera, todo mundo gostou muito do monumento do Brecheret, as pessoas estavam felizes lá com o que o Niemeyer tinha feito, mas que os paulistanos queriam saber mesmo da sua Sé. Isso é muito bonito, porque mesmo gente que não era católica, mesmo gente que não seria fiel a frequentar o templo, mas todo mundo queria saber se a Sé seria entregue ou não, o que aconteceria. Então, foi uma discussão também, um debate muito grande, aparece isso na documentação de novo, até que se decidiu, a comissão de obras decide, então, que o padroeiro, né, o oráculo da cidade, teria que receber o seu novo templo no dia 25 de janeiro, que é o dia do aniversário da cidade e tudo mais. Nossa Senhora da Assunção, por decisão de padre Anchieta, o oráculo da nossa Sé, né? O oráculo do templo, mas o oráculo da cidade é São Paulo, como vocês sabem, e aí ficou essa questão. Mesmo inacabada, ela foi entregue aos paulistanos. E em todos os momentos, é o sonho. É o sonho dos fiéis de ter um novo templo. É o sonho dos fiéis de que São Paulo tivesse uma catedral grandiosa. Tudo bem que tem essa questão da ideologia do progresso, e eu já questionei muito o Jair, ele sabe disso, a gente sempre fala, poxa, por que não deixaram a outra Sé lá, construíssem a neogótica linda do Max Herre do lado da antiga, né? Deixar essas duas, né? Por que
São Paulo não pôde ficar com as suas duas. Mas aí eu descobri na documentação que, na verdade, Dom Duarte queria construir a nova Sé no Largo dos Curros, a atual Praça da República, e que ele tinha recebido como doação o terreno da atual Escola Caetano de Campos. E o que aconteceu na proclamação da República? Uma parte da elite republicana paulistana traiu Dom Duarte, pegou aquele terreno, inclusive o dinheiro que ele tinha guardado numa loteria do estado de São Paulo para a construção da nova Sé, e construiu o Caetano de Campos no lugar da Sé. Então, tem um problema político da separação da igreja do Estado no momento da proclamação da República, e tem essa traição política. E quando Dom Duarte, então, ele não tem terreno para construir a outra Sé, por isso que ele resolve demolir a anterior. Então, vocês vejam que, olha a importância, né? Já perguntou, documentação primária. Quando você se vê diante de um problema desse, você percebe o quanto é importante, não tem jeito, você tem que ler a documentação inteira. Por mais penoso que às vezes seja você lidar com fontes primárias. Tem dias que você vai ao arquivo e você não acha nada interessante no primeiro momento. Às vezes até a informação é interessante depois. Você encaixa aquela informação depois. Então, a gente já falou aqui como que lida. Tem que ter paciência, você tem que ir ao arquivo, você tem que ler tudo, tem que anotar várias coisas, e às vezes você tem que voltar naquela fonte. Muito provavelmente você vai voltar 2, 3, 4 vezes. É importante também, o Jair, agora apareceu o rostinho do Jair. O arquivista, no caso Jair, ele é a pessoa que tem não só de como aquele documento entrou no arquivo, mas ele também tem a memória de outros pesquisadores que consultaram, quando que consultaram, como que consultaram, quem que pode ser, quem são seus interlocutores. Então, no caso, a tese da Karen foi ele que me apresentou, ou outros textos foi ele que me apresentou. Então, aqui eu acho que a gente tem essa questão do diálogo com a fonte, que a fonte ela precisa ser repensada várias vezes. E quando você se repensa, a gente percebe às vezes que algumas hipóteses elas estão equivocadas, outras se confirmam, mas nunca é um processo simples e não é um processo rápido. Não é. Márcia Valéria também pode atestar, né, Márcia? A gente não consegue, não é tão simples. Por isso que documentação de arquivo eclesiástico, a gente consulta várias vezes, a gente tem que ficar martelando aquela documentação até a gente encontrar os caminhos aí, enfim. Tem que ter muita paciência, tem que ter muita disposição e não é... Eu acho que a gente tem que ter um espaço dentro do coração da gente para isso. Do tempo. Que às vezes a gente não tem, né, Márcia Valéria? Porque a gente tem os alunos, a gente tem as outras questões do dia a dia aí, né, E eu tô longe fisicamente do arquivo da Cúria, né, eu leciono em Presidente Prudente, então para mim tem uma questão da distância. Eu não posso estar todo dia, eu gostaria de estar mais no arquivo, mas não me é possível. Então também, o dia que eu vou, o Jair sabe, ele às vezes tem que pré-selecionar certas coisas para mim, porque eu não vou ter tempo de ler. Né, não é tão simples. Então, aqui a construção das torres, né? Também foi outra discussão terrível que aparece. Como é que vai fazer a torre? Como é que não vai fazer? Falta dinheiro. Sempre falta dinheiro. Né? O dinheiro também. E aqui, para encerrar, e aí eu já encerro aqui a minha fala, nesse processo tão conturbado das fontes, o que elas nos trazem, os diálogos e tudo mais, é a gente lembrar que o próprio objeto Catedral da Sé, ele não ficou parado no tempo. Né? Ele não está parado no tempo, ele vai sendo ressignificado, ele vai sendo reconduzido. E, no caso, temos aqui a documentação da Companhia Metropolitana, porque a maior estação de metrô, até uns anos atrás, está embaixo. Então, a praça também ela foi sendo repensada e essa catedral hoje ela está em cima. Tem muitas pessoas em São Paulo que
para muitas pessoas de São Paulo, a Sé é a estação de metrô, que está embaixo da catedral. E o que isso causou do ponto de vista estrutural e da conservação do edifício. O pessoal, no restauro de 2014, teve que levar isso em consideração. Então, também, aqui, eu vou fazer um parênteses, porque muitas pessoas às vezes falam assim, mas a Sé de São Paulo, ela é o exemplo bem-sucedido da arquitetura do concreto. Não, ela é feita de pedra. As estruturas foram feitas de pedra. Para trazer essa pedra ali, como eu disse para vocês, metade da documentação do canteiro é essa pedreira aí. E o Nicola Montefusco ficou cortando pedra em Ribeirão Pires. Então, assim, percebam como é que as coisas vão se deslizando ao longo do percurso, né? Como eu falei para vocês, eu tenho mais perguntas que respostas. Como eu falei para vocês, eu acho que a gente, quando se depara com arquivo eclesiástico, vira um vício, viu? Depois que você começa a pesquisar arquivo eclesiástico, você não para mais. Quando você faz amigos nos arquivos e você começa a ter um amor pelo objeto, a gente não consegue mais parar de trabalhar com arquivo eclesiástico, viu? E os sacerdotes têm que ficar aguentando a gente, viu, Elisa? Você quer ser sacerdote, você aguenta, porque é um diálogo eterno, tá? É muito, muito, muito bom estar aqui com vocês. Vocês não fazem ideia do quanto, para mim, eu fico feliz de estar aqui, de verdade. Obrigada,